Essa aqui é a Isabela. Uma menina doce, doce, que foi prejulgada ontem por muita gente, que ela postou nos stories dela assim, tô bem na medida do possível. Gente, ela nem tinha caído a ficha do que aconteceu. Nem tinha caído a ficha. E as pessoas espalharam que ela estava grávida. Ela me garantiu que não tem nada de gravidez. Esse é o tipo de coisa que só atrapalha, só atrapalha. É uma menina que eu e minha equipe, todos estamos encantados pela força e determinação de estar dando a cara para bater, para pedir justiça. Dá um trechinho dessa entrevista que vai comover o Brasil. Na noite anterior eu não tinha dormido muito bem, porque eu tenho tido um problema recente de insônia, então muitas noites eu fico acordada, eu estava até tomando remédio para dormir. Não são remédios pesados, mas remédios que me dão um pouco de sonolência. Ele tinha me auxiliado bastante. E nessa noite, mesmo tomando remédio, eu não consegui dormir, eu não estava me sentindo bem, mesmo tendo tido um momento muito bom com ele no dia anterior, tendo ido dormir feliz, alguma coisa não estava me deixando dormir. E eu acordei cedo, né? Umas 9 e pouco. Ele sempre me mandava mensagem assim que ele acordava. E eu acordei e fui tomar banho. Eu estava na minha cabeça que eu queria sair para andar um pouco. Tomei banho, me troquei e fui andar. Eu falei para ele, me encontra na Praça do Acuri, que é perto da minha casa. E subi. Eu esperei ele lá, ele chegou, perguntou o que eu tinha e eu não conseguia muito explicar, porque minha cabeça não estava muito boa, eu estava bem transtornada mesmo, perdida e, enfim, perturbada. Aí ele falou que eu não podia sair assim, que eu tinha que voltar para casa, porque eu não tinha como ficar vagando na rua sem saber onde ir, sem saber o que fazer, que eu tinha que ir para algum lugar, né? Que eu não podia ficar fugindo também, que uma hora iriam me encontrar, porque àquela altura já estavam me ligando bastante, querendo que eu voltasse. No primeiro instante que eu saí, já me ligaram. Minha mãe estava me ligando. Minha mãe. E aí ele ficou comigo lá no ponto de ônibus e a mãe dele ligou logo em seguida, perguntando onde ele estava, porque ele deixou o celular em casa e ele também estava recebendo muitas ligações. Vamos lá para a entrevista exclusiva da Isabela, por favor. Ela fala sobre o momento mais angustiante quando viu o namorado baleado morrendo na frente dela. Vamos ouvir. Eu fui recolher ele. Falei para ele ficar comigo. Falei, fica comigo, fica comigo. Eu ouvi ele respirar, sabe? Pela última vez ele estava perdendo a vida, sabe? Você vê a vida se esvaindo da pessoa. A boquinha dele ficando roxa. Eu falava, amor, fica comigo, por favor. Fica comigo, alguém chama a ambulância, alguém chama a ambulância. E a ambulância não chegava. Eu beijava ele e falei, fica comigo, por favor, a gente vai casar, fica comigo, me escuta, me ouve. Mas naquela altura não tinha mais chance. E eles ficavam falando, não, ele tem pulso, mas eu sabia que não tinha. E não me deixaram ficar perto dele também. E aí, desde então, eu não consigo acreditar. Mas é uma coisa eu sei, que ele estava feliz. Que a gente teve um momento feliz, o dia mais feliz em meses. Passamos uma noite juntos, a gente se divertiu, a gente riu, a gente pôde experienciar muitas coisas muito boas. O que você lembra que te marcou daquela última noite juntos? Que a gente brincou que a gente tinha casado. Eu peguei a aliança dele dessa mão direita e coloquei na mão esquerda. E aí ele falou, então a gente casou. E pegou e pôs na minha mão esquerda também. Ele falou, pronto, a gente casou então. A gente casou. A gente tinha muitos planos, muitos sonhos. O que vocês planejavam? Então, eu planejava, né, estudar, fazer... Na verdade, eu tinha 2 provas para fazer no vestibular. Eu ia fazer a prova da ETEC, do Enem, um pouco contra a minha vontade, mas se fosse isso, eu preciso para poder chegar a algum lugar, para poder estar com ele. Era isso que eu ia fazer. Ele estava trabalhando bastante, juntando dinheiro. A gente ia seguir nossa vida como fosse preciso, mesmo que no aperto, mesmo que, sabe, um pouco de dificuldade no início.
A gente ia seguir junto, porque era o que a gente queria, a gente só queria estar junto, mas eles não entendiam, meu pai não entendia que nada disso, estar perto dele não ia atrapalhar, me impedir de crescer. Meu pai, ele sempre foi misógino, nunca gostou de mulher, né? Ele sempre impediu minha mãe de viver, desde que eu presenciei muitas coisas ruins na vida dela, na nossa vida, né? Desde muito pequena eu vi muitas coisas ruins acontecerem, então eu sempre soube da pessoa que ele era, da índole dele mesmo, é o jeito ruim dele, o jeito de impedir a felicidade alheia. E eu, ainda mais por ser filha, a única filha menina de 4 meninos, de 4 filhos, talvez fosse isso. Ciúmes, posse? Sim, ele tinha essa coisa ele tem essa coisa de querer ter posse das pessoas, da vida das pessoas, tanto que minha mãe sempre foi independente, uma mulher poderosíssima, nunca precisou de ninguém, ela até ajudou ele muitas vezes financeiramente quando ele teve problemas, até problemas em que ele teve prejudiciais, acredito que ele devia ter feito algo que eu não tenho conhecimento, mas que ele estava sumido e ela ajudava ele financeiramente. Ele falava, preciso de tanto, ela sacava e dava para ele, sempre ajudou muito. E aí, com o tempo, também por questões de ciúme com ela, ele foi podando ela aos poucos, tirando ela dos empregos, machucou ela, bateu nela várias vezes, e ela foi se perdendo, e acabou com a vida dela. Em relação ao relacionamento de vocês, sua mãe, você disse que ela preferia não se envolver. Será que ela sentia medo também dele? Sim, medo ela sentia, ela sente, né? Mas não se envolver. Não posso ser mentirosa e dizer que ela não ajudou a gente. Por muitas vezes ela ajudou. Inclusive, nessa noite da festa junina, ela estava lá, né? Para ver se meu pai não apareceria, para deixar a gente curtir um tempo junto. Mas ela preferia não passar por cima da palavra dele com medo do que ele pudesse vir a fazer comigo, com ele, com ela. Ela fazia dentro da medida do possível. Esses 8 meses que vocês ficaram separados, vocês conversavam por onde? Como é que era o contato de vocês? Por WhatsApp, a gente conversava bastante. Ligações, chamada de vídeo. A gente passava o dia inteiro conversando, sabia de todo o itinerário dele. A gente conversava de tudo. Ele é meu melhor amigo. E vocês não conseguiam se encontrar nesse tempo? Porque eu não podia sair de casa. Seu pai não deixava? Não, de jeito nenhum. Eu não tenho dinheiro, não tenho emprego, não tenho nada, então não tinha pra onde ir. Como é que ele te monitorava pra você não conseguir sair? Na mesma situação que foi ontem. Eu saí, ele foi avisado de que eu saí e foi atrás. Então eu não saía já para não saber, para não deixar que ele fosse atrás de mim, sabendo do que poderia acontecer. Então eu sempre soube que isso aconteceria a partir do momento que eu decidisse. Todo mundo falava, você é maior de idade, sai, você não depende dele, você não deve satisfação para ele. Mas só eu sabia do que ele era capaz, do que ele é capaz. Sabia que a partir do momento que eu tomasse a iniciativa para viver minha vida, para ser livre, falar, me esquece, eu vou andar, eu vou viver, vou fazer alguma coisa da minha vida, ele ia atrás de mim. E foi o que aconteceu. Você chegou a imaginar que seu pai pudesse fazer algo assim? O máximo que eu achei que poderia acontecer seria uma luta física, que ele pudesse partir para cima, que eles poderiam brigar e isso pudesse ser apartado. Mas não chegou a nem ter proximidade, eles não chegaram nem a entrar em contato, a se pronunciar. A única coisa que eles pediram foi, vamos conversar, e a partir daí não teve mais conversa. Eu nunca fui, assim, de me apaixonar, né? Eu nunca fui muito apegada a isso, até porque eu sabia, né, das minhas condições, eu não me permitia isso. Tanto que no começo do nosso relacionamento, mesmo já sabendo que eu gostava muito dele, eu falei pra ele, olha, minha vida não é fácil. É complicado, você tem certeza que você quer entrar nessa? Você tem certeza mesmo? É melhor você se prevenir, se privar, né? Ele, não, que isso, eu gosto de você, vai dar tudo certo. E foi assim desde o início. Ele sabendo da minha vida, sabendo da minha história, ele permaneceu comigo. Ele falou até um dia pra mim, eu tomaria um tiro por você. O que aconteceu? Ele sabia de tudo, mas ele estava junto comigo até o fim. Nunca estive tão feliz. Por mais que a gente já tivesse tido outros momentos juntos, né, que a gente teve chance de se ver lá pro começo de 2018, a gente passou dias juntos e tal. No nada foi como aquela noite, não. Por mais que tivesse muita gente lá, era como se não tivesse ninguém. Era eu e ele. Ele veio direto do trabalho. Ele trabalhava lá na Zona Oeste, professor de inglês, né? E ele saiu cedo de casa e eu teria que ficar até as
5 horas. E eu fiquei esperando ele lá, ele chegou correndo, veio me abraçar. Tanto que eu pedi pra minha amiga registrar. Falei, amiga, assim que ele chegar, tira a foto da gente. Porque, né, eu quero uma foto que seja honesta, real, espontânea, da gente se vendo depois de tanto tempo. E ela tirou. E a gente registrou muitas coisas boas. Foi muito bom. E eu pude falar pra ele que eu amava ele muito, olhando no olho dele. Falei, eu amava ele demais, eu amo ele demais. Eu fico vendo as fotos dele, os nossos vídeos e machuca. Machuca muito, porque eu ainda fico esperando que ele vai voltar, sabe? Eu quero muito poder ouvir a voz dele de novo. Eu sei que não vai acontecer, ao mesmo tempo que eu sei que eu tenho consciência de tudo que aconteceu. Fica aquele fundinho de esperança, sabe? E às vezes eu me sinto culpada. Eu me sinto muito culpada por tudo isso. É inevitável, mas não por conta do que as pessoas estão falando. Que é isso, até aí podem falar o que quiser, nada vai me atingir. Ah, sua nojenta, a culpa é sua. Nada dói mais, não tem como doer mais. Pessoas incríveis. Nossa, pessoas amáveis. Criaram filhos incríveis. Os 3 filhos dele, o Rafael, a pequenininha Isabelle e a mais velha Camila, que acabou de ter um bebê. Ela tem uma filha de 10 meses. Uma princesa. Todas, assim, uma criação divina. Família que eu não me apaixonei pelo Rafael, só me apaixonei pela família inteira. Que eles têm um amor que eu sempre quis, uma união de família que eu sempre sonhei pra minha. E minha família sempre foi muito desunida. E eu sempre falava pro Rafael, eu amo muito sua família, ele, mas você faz parte dela. Você é nossa família, você faz parte da nossa família e a gente te ama. E ele me deu isso.